Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade, e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Que juntos com a arqueologia, a história antiga da humanidade e a ciência verdadeira, tudo isso junto forma uma coluna e uma firmeza da fé, da verdade e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo, irmãos, dos ensinamentos de Deus sobre a criação, vimos o pregoeiro da verdade chamado Noé, enfrentando grandes dificuldades de sua vida para atender ao chamado de Deus, na pregação do que iria acontecer, que era o dilúvio de águas sobre a terra, ou cataclisma vindo, que depois que Noé recebe o chamamento de Deus, Noé passou cerca de 100 a 120 anos construindo a arca e proclamando e pregando para todos os homens que haveria um dilúvio de águas sobre a terra e que toda a terra seria coberta pelas águas. O dilúvio quer dizer a inundação cataclisma de toda a superfície terrestre, ou chuva muito abundante, torrencial e demorada, que alaga vastas extensões de área e de terra. Cataclismo. Vocês podem imaginar os deboches daquela geração maldita e corrompida contra Noé? Aquele povo que ele estava pregando? Pois é, foi um verdadeiro bombardeio de humilhação e vergonha que Noé passou, sendo ridicularizado por aquela geração maldita. Era como se os homens estivessem zombando de Deus diretamente, irmãos. Deus sentia toda a dor de Noé estava sentindo, pois sabia que os homens estavam declarando inimizade contra o próprio Deus. Muitas e diversas maneiras acontecem nos dias de hoje também. As pessoas, quando escutam alguém pregar o Evangelho, o Salvador Jesus Cristo, e diz logo, é tolice, ele é um tapado, fanático religioso. Não existe nada disso de inferno, o inferno é aqui mesmo. Isso é tudo coisa criada pelos homens. O inferno, dizem eles. Deus é tão amoroso que não vai mandar suas criaturas para o inferno, não, dizem eles. E realmente, irmãos e amigos, foi muita mentira e invenção criada dos homens e as religiões para explicar Deus. Eles inventaram demais fantasia, conto da carochinha. As religiões é fogo para ensinar o que não existe. Elas nunca se adequam à verdade dentro da Bíblia, as religiões. Sempre ensina mito, coisas de homens. Por isso que há muita zombaria com isso. Durante todos esses anos da história da humanidade, a religião enganou os homens de ponta cabeça. As religiões cristãs que se dizem seguidoras de Jesus Cristo, foram elas que enganaram, mentiram, inventaram fantasias e coisas de homem, mas a Bíblia sempre esteve ali para você consultar correta de tudo a respeito de Deus. O problema é que não se pode interpretar a Bíblia do seu jeito, do seu intelecto, do seu modo de pensar. A Bíblia tem que ser interpretada com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, e nos revela o que Deus quer dizer em cada uma de suas palavras na Bíblia. E assim como o povo do tempo de Noé zombavam da pregação de Noé, e eles não estavam nem aí para se preparar para o dilúvio, muita gente hoje também zomba e debocha daqueles que falam os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesma coisa foi com Noé, que disse a todos que viria o dilúvio, por isso estava construindo a arca, e que Deus estava dando opção a todos os homens para se salvarem. Deus saberia que eles não aceitariam, mas eles jamais poderiam dizer que Deus não ofereceu uma opção de salvação com a arca. Todos eles estavam se condenando a si mesmos, mesmo tendo a opção de se calar, de se salvar. Também nos dias de hoje, todos aqueles que quando morrerem for para o lago de fogo, que é o inferno, para onde vão também Satanás e todos os seus seguidores, saberão com toda a consciência de que foram parar ali porque decidiram ir, pois Deus avisou que tinha salvação através de Jesus Cristo. Vejam, irmãos, o amor de Deus é inigualável e infinito. E mesmo a humanidade naquela época de Noé condenada e maligna, Deus ainda envia Noé para pregar para aqueles seres humanos violentos e maus, dizendo que se arrependessem, que o dilúvio viria. Não existe quem ame mais do que Deus, irmãos. Deus é o verdadeiro amor, Deus é a verdadeira misericórdia. Isso é um fato.
O que, segundo entendemos em Gênesis capítulo 2, versículo 6, e capítulo 9, versículos 14 e 16, ainda não havia chovido sobre a face da terra. Então, como Noé poderia anunciar um dilúvio de águas vindos do céu se ainda não havia chovido na terra? Sem dúvida, Noé foi mais ridicularizado ainda por isso. Mas uma coisa é certa: era um homem cheio de fé e obediente a Deus para levar adiante tal empreendimento. Mais ou menos de 100 a 120 anos foi o tempo que durou o trabalho de Noé na pregação do dilúvio e construção da arca, segundo os estudiosos. No livro de Hebreus, na Bíblia, no capítulo 11, versículo 7, nós lemos que, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda aconteceria com o dilúvio, sendo obediente a Deus, preparou a arca para a salvação de sua casa, e através deste ato, condenou todos os homens que não acreditavam nele, se tornando assim herdeiro da justiça que vem pela fé. Hebreus 11 e 7. Também Noé é mencionado por Deus como um entre os 3 homens que se salvaria num cataclisma na terra. Lá no livro de Ezequiel nós vemos esta comparação, né? E também nós vemos a expressão do apóstolo Pedro no seu livro. Pedro diz assim: e como foi nos dias... Não, a expressão do próprio Senhor Jesus Cristo, que usa Noé como um exemplo, quando ele estava falando já aqui na terra e ensinando para os discípulos. E ele diz para todos: e como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, e os versículos 37 até o 39. Todos aqui podem observar que Jesus compara os que pregam o evangelho da salvação hoje a Noé naquele tempo. E também compara as pessoas que não escutam a pregação do evangelho naquele tempo com Noé, com os homens que não escutam hoje a pregação do evangelho. Não dão a mínima para a pregação do evangelho. Jesus Cristo é a arca da salvação para os dias de hoje. Então, da mesma forma, os homens da época de Noé que não aceitaram a pregação de Noé do dilúvio não terão desculpas para suas condenações, porque Noé avisou. Eles foram que não procuraram se salvar. Os homens de hoje também não aceitam a pregação do evangelho e não recebem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, também não terão desculpa para suas condenações, caso se concretize e não se arrependam. Não terão desculpa, porque foi avisado. Porque assim como os homens do tempo de Noé viviam suas vidas normalmente quando Noé avisou que viria as águas do dilúvio, ou seja, não estavam nem aí para Noé e foram surpreendidos pelas águas, já não tinham mais jeito, morreram afogados. Assim também todos aqueles que hoje escutam a mensagem do Evangelho de que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo, e mesmo assim seguem suas vidas normalmente, não aceitam Jesus Cristo como Salvador, mas vivem como desejam e querem, serão deixados para trás, não participarão do arrebatamento da igreja, não participarão da salvação. E a partir de agora, vamos a um pequeno resumo. Nós vimos o porquê de Deus estar chamando Noé, que foi para fazer uma aliança com ele, e já que os seus filhos seriam descendentes de uma raça de seres humanos depois do dilúvio, observamos que Noé foi chamado não porque ele fosse bonitinho, ou mais de presença, né? Ou rico, proprietário de muitas riquezas, não. Muito menos porque ele fosse o queridinho de Deus, não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus todos, sem exceção, são iguais. Agora, o fato era que Noé amava e tinha prazer com Deus, nas coisas de Deus. Esse era o diferencial. Noé procurava fazer a vontade de Deus no meio de um povo que só queria saber de suas próprias vidas. Estava um pouco se lixando para Deus. Por isso, ele foi pregoeiro da verdade. Vimos também como Deus disse a Noé:
exatamente em detalhes a construção da grande arca, uma obra monumental para aqueles dias, e nos fez exatamente como Deus, e ele fez exatamente como Deus ordenou. Hoje iremos ver Noé e sua família entrar na arca junto com todos os animais que Deus iria mandar. E Moisés escreveu assim: depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca, porque tenho visto que tu és justo comigo no meio desta geração perdida, e todos os animais limpos tomarás para ti